Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para realizar a prova de matemática do Enem com mais confiança. Dividido em duas partes, o curso apresenta um conteúdo selecionado especialmente para familiarizá-lo com os conhecimentos avaliados no Enem. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Olá, pronto para a sexta aula do nosso curso preparatório para o Enem? Na aula passada, aprendemos sobre proporções, regra de 3 e porcentagem. Hoje aprenderemos sobre os dois tipos de progressão, progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão aritmética. Progressões matemáticas são listas organizadas de objetos. A quantidade de termos em uma sequência pode ser infinita, mas ela sempre obedece a algumas regras. A progressão aritmética é uma sequência numérica, na qual cada termo é igual à soma de seu antecessor com uma constante. Essa constante recebe o nome de razão. Para descobrir a razão de uma PA, basta subtrair um termo pelo seu anterior. Por exemplo, peguemos esta PA. Podemos utilizar qualquer termo dela e subtrair pelo anterior. Toda progressão matemática é nomeada com uma letra minúscula. Note o exemplo. Os seus termos são nomeados com o nome da progressão, seguido de um índice inteiro, que informa a posição do termo na sequência. Por exemplo, seguindo a progressão, o oitavo termo seria este. Esta é a fórmula do termo geral de uma PA. A é o primeiro termo. N é a posição do elemento na sequência. E R é a razão, que já aprendemos a calcular. Por exemplo, considere essa PA. Digamos que você deve encontrar o oitavo termo dessa PA. Vamos utilizar a fórmula. Substituímos os valores. A conta costuma ser bem simples. Lembre-se de que os termos em parênteses devem ser calculados primeiro. Depois de realizar as contas, encontramos o oitavo termo da PA. Fique ligado, uma PA crescente possui a razão igual a um número real maior do que zero. R maior que zero. Fique ligado, uma PA decrescente possui a razão igual a um número real menor do que zero. R menor que zero. Para realizarmos uma soma de termos de uma PA finita, devemos utilizar esta fórmula. Vamos vê-la na prática ao determinar uma PA, sabendo que a soma de seus 8 primeiros termos é 324 e que A8 é igual a 79. O número de termos é 8. A soma dos termos é 324. E o valor do termo 8 é 79. Então podemos substituir na fórmula. Passamos o 2, que estava dividindo, para o outro lado, agora multiplicando. Realizamos as multiplicações. E deixamos números de um lado, letras do outro. Não se esquecendo de intervir os sinais ao trocar de lado. Isolamos a incógnita e encontramos seu valor. Descobrimos o valor inicial da PA. Agora precisamos descobrir a razão para encontrar o valor dos outros elementos. Então aplicamos a fórmula geral. Substituímos os valores. E resolvemos a equação.
Ao isolar a incógnita, podemos encontrar seu valor. Como a razão é igual a 11, basta somar ao primeiro termo para encontrar o segundo termo. E ir somando até encontrarmos os 8 primeiros termos. Vamos resolver juntos uma questão. A soma dos n primeiros números pares positivos é 132. Encontre o valor de n. O que sabemos pelo enunciado? A soma dos n primeiros números pares. Ou seja, só teremos números pares em nossa PA, então a razão é igual a 2. E também podemos concluir que o primeiro número da PA é 2, pois o primeiro número positivo e par é o 2. Por fim, o enunciado também nos dá o valor da soma da PA. Vamos utilizar a fórmula geral e substituirmos os valores que conhecemos. Como temos uma incógnita dentro dos parênteses, devemos realizar a multiplicação distributiva, ou seja, multiplicar os 2 que está fora do parênteses por cada termo no interior. Realizamos a conta e chegamos a um resultado. O que fazer agora? Agora substituímos os valores na fórmula da soma. Realizamos aqui a multiplicação distributiva. E passamos tudo para o mesmo lado, igualando a 0. Talvez você encontre dificuldade nessa multiplicação distributiva. Vamos vê-la melhor antes de continuarmos. Tudo aqui deve ser dividido por 2. Então vamos separar a fração para visualizar melhor. Note que tudo continua sendo dividido por 2. Assim realizamos a multiplicação distributiva. n multiplicado por 2 é igual a 2n. n multiplicado por 2n é igual a 2n ao quadrado. Assim podemos cortar os 2. Pense comigo. Qual é a metade de 2n? Apenas um n, não é mesmo? E qual a metade de 2n ao quadrado? Apenas 2n, não é mesmo? Você poderia ter seguido esta lógica também, em vez de cortar os números iguais. Vamos continuar. Ao igualar a 0, obtemos uma equação de segundo grau. Lembra-se dela? Não se esqueça de inverter o sinal. Então vamos descobrir o delta da fórmula de Bhaskara. Substituímos os valores e realizamos a conta. Lembrando sempre que sinais iguais tornam o número positivo. Agora podemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Substituímos os valores e realizamos as contas. Então dividimos, somamos em uma conta e subtraímos na outra. O resultado, neste caso, não pode ser negativo, então encontramos nossa resposta. n igual a 11. As PA nos permitem resolver alguns exercícios pela lógica, mas às vezes requerem mais tempo. Vamos utilizar o problema que acabamos de resolver, pois ele não é complicado pela lógica. A soma dos n primeiros números pares positivos é 132. Encontre o valor de n. Sabemos que os números são pares e positivos, além de serem os primeiros. Então, o primeiro número é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6 e assim por diante. O que podemos fazer é somar os números um a um, até encontrarmos o valor 132. Depois, contamos quantos números utilizamos até chegar no resultado. Você pode disponibilizá-los assim, se achar mais fácil. Então encontraríamos o resultado de 11 números. Vamos realizar mais um exercício de PA antes de deixá-lo fazer sozinho. Temos uma PA onde A2 mais A7 igual A4 mais AX. Qual o valor de x?
Temos muitas incógnitas, não é mesmo? Podemos transformá-las em apenas uma. O segundo termo de uma PA nada mais é que o primeiro termo somado à razão. Então, o sétimo termo de uma PA será o primeiro termo somado a 6 vezes a razão. Assim como o quarto termo de uma PA será o primeiro termo somado a 3 vezes a razão. Agora, vamos juntar os termos para simplificar a conta. E agora, isolamos a incógnita. Subtraímos R com R e A1 com A1. E o resultado final deve ser alcançado pela lógica. Se A4 é igual ao primeiro termo mais 3R, então A1 mais 4R é igual a A5. Logo, K igual a 5. PUC-Rio 2009. Temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo termo é igual a 20, 21, 22, 23, 24. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Fates. Considere as seguintes sequências de números. 1, 3, 7, 11. 2, 2, 6, 18. 3, 2, 5, 10, 17. O número que continua cada uma das sequências na ordem dada deve ser respectivamente 15, 36 e 24, 15, 54 e 24, 15, 54 e 26, 17, 54 e 26, 17, 72 e 26. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Determine o primeiro termo de uma progressão aritmética de razão menos 5 e décimo termo igual a 12, 57, 40, 24, 75. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Em uma PA são dados A1 igual a 2, R igual a 3 e SN igual a 57. Calcule AN e N. N igual a 6 e A6 igual a 17. N igual a 5 e A5 igual a 20. N igual a 7 e A7 igual a 20. N igual a 4 e A4 igual a 17. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Progressões geométricas. A PG são sucessões de números reais que são obtidos, com exceção do primeiro, ao multiplicar o número anterior por uma quantidade fixa, Q, chamada razão. Esse tipo de progressão é frequentemente utilizado para refletir o comportamento do mercado financeiro. Por exemplo, para ilustrar melhor, imagine que uma população duplique a cada 100 anos. Se a população inicial for de 500, quanto será a população depois de 300 anos? Depois de 100 anos, a população duplicará, ou seja, será de 1000. Depois de mais 100 anos, ela duplicará novamente e será de 2000. E depois de mais 100 anos, totalizando 300 anos, ela duplicará novamente e será de 4000. Fique ligado, enquanto progressões aritméticas utilizam a soma, as progressões geométricas utilizam a multiplicação. Esta é a expressão do termo geral de uma PG. Um termo é igual ao primeiro termo, multiplicado pela razão elevada à posição do termo menos 1. Por exemplo, o terceiro termo é igual ao primeiro termo, multiplicado pela razão ao quadrado. O décimo termo é igual ao primeiro termo, multiplicado pela razão elevado a 9. PG oscilante. Esse tipo de PG possui a razão negativa, e isso faz com que a sequência numérica possua números negativos intercalados com positivos.
Isso acontece porque, quando multiplicamos um número negativo com outro negativo, obtemos um positivo. Vamos aprender agora a deduzir a razão e termos de PG a partir de dois termos conhecidos. Muitos exercícios de PG podem ser deduzidos pelo uso da lógica. Vamos definir a PG entre os números 3 e 81. Sabemos que o primeiro termo é o número 3 e o quarto termo é o número 81. Se o segundo termo é o primeiro termo multiplicado pela razão, temos o primeiro termo, que é igual a 3, multiplicado pela razão. O terceiro termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão ao quadrado. Então podemos concluir que o quarto termo é igual ao primeiro termo multiplicado pela razão ao cubo. Mas nós já temos o valor do quarto termo. Então podemos racionar se a razão ao cubo multiplicada por 3 é igual a 81. Como fazer para descobrir o valor de apenas uma razão ao cubo? Dividimos por 3. E descobrimos que a razão ao cubo é igual a 27. Nos resta agora a descobrir qual número elevado ao cubo é igual a 27. E chegamos ao resultado final. E podemos criar nossa PG de 4 termos, cuja razão é 3. Em uma PG, o primeiro termo é igual a 4 e a razão é igual a 3. Determine o oitavo termo. 8.749, 2.187, 4.821, 4.378. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Determine o quarto termo da PG a seguir: 3, 9, 27, 19, 54, 81, 90. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Para calcular a soma dos termos de uma PG, utilizamos esta expressão: a soma de n termos. Primeiro termo: razão elevada ao número de termos. Razão. Vamos calcular a soma dos 10 primeiros termos desta PG. Utilizamos a fórmula e substituímos os valores. Realizamos as contas. Uma vez que você sabe substituir os valores, não é tão complicado, não é mesmo? Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4 e a razão Q igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão: 5.000, 4.092, 3.485, 3.798. Nenhuma das alternativas. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. A soma dos termos da PG, 5, 50, 500.000, é 222.000, 222, 333.000, 333, 444.000, 444, 555.000, 555, 666.000, 666. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. PUC-Rio 2008. Na sequência 137. Cada termo é 2 vezes o anterior mais 1. Assim, por exemplo, o quarto termo é igual a 15. Então, o 10º termo é 1.000, 1.002, 1.015, 1.023, 1.024. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, chegamos ao fim de nossa 6ª aula. Nessa aula aprendemos sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Muitos exercícios de matemática podem ser resolvidos pela lógica, até mesmo no Enem. Lembre-se de estudar bem e de rever alguma aula se precisar. Até a próxima!
Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso.